bem-vindos a mais um episódio da Dic Talks. Hoje, connosco, a Miss Aveiro 2024, Ana Sofia. Obrigada, Ana, por teres vindo aqui ao nosso podcast. Como é que estamos hoje? Bem? Nervosas? Bem. Acho que vai correr bem. Vai? Sim, vai correr bem. Então, vamos começar por perguntas um bocadinho mais específicas aqui, por exemplo, na tua infância, como é que tu descreverias a tua infância assim, um bocadinho mais a pormenor? A minha infância foi muito pacífica, a minha família esteve sempre presente, apesar de que eu das duas famílias sou a mais nova, praticamente. Da parte do meu pai eu sou a mais nova, eu sou a única filha, a única neta, a única sobrinha, então fui muito mimada e ainda sou um bocadinho. Não sou mimada agora, mas fui. E da parte da mãe já é uma família muito maior, a contar com a minha mãe são 5 filhos. Então, muitos tios, muitas primas? Sim, muitas primas. Então eu devo ser pai a quarta, mais nova, mais ou menos. E sempre foi uma infância feliz, tenho memórias boas e não posso reclamar. E como é que descreverias a tua relação com os teus pais? Por exemplo, enquanto a tua família, também quando crescias, como é que... Há sempre uma parte que é na adolescência nós nunca gostamos dos nossos pais ou achamos que eles são muito chatos. Mas enquanto cresceste, como é que foi a relação com os teus pais, com a tua família? Foi sempre boa. Obviamente que há aqueles altos e baixos, né, normais da idade, que a gente fica meio um bocadinho desvairada da cabeça. Mas com os meus pais foi sempre boa. Como eu fui sempre filha única, eles nunca tiveram muitas dores de cabeça. Eu sou uma filha muito calma, não podem reclamar. Com a minha família também foi sempre uma relação muito boa. Obviamente que há aquelas pessoas que eu sou mais próxima e não Claro. sou. Provavelmente há familiares meus que eu nem sei que existem, porque a família é enorme. Sim. Mas de resto, pessoas estiveram sempre presentes na minha vida. Os meus avós, os meus tios, os meus primos, sempre estiveram presentes. E os meus pais também. E sendo que tens uma família muito grande do lado da tua mãe e do lado do teu pai um bocadinho mais pequenina, filha única, sentiste assim falta de alguém na família? Como é que... Há algum momento em que disseste assim, eu gostava de ter um irmão ou gostava de ter aqui alguém que me acompanhasse no meu crescimento? Como é que isso te impactou de alguma forma? Eu digo isso até hoje. Eu gostava de ter uma irmã mais velha. Porque é sempre aquela coisa, as minhas amigas que eu conheço, algumas já têm as irmãs mais velhas. E sempre disseram assim, olha, vou ali a uma festa, queres vir? É sempre aquela companhia. Com irmãos, não sei se ia dar conta, porque irmãos costumam ser muito protetores. Ok. E tu não gostas tanto dessa parte? Não, eu não preciso de guarda-costas, eu fico aí sozinha. Mas a irmã é sempre aquela coisa, de ter sempre alguém para conversar, ter uma pessoa mais velha para ter o seu ponto de vista. Mas, por um lado... também gosto de ser filha única, é tudo para mim. Foste muito mimada também pela tua família, sim. né? Então... Sim. Mas, por exemplo, de que forma é que este ambiente todo, os miminhos todos, uma família grande da parte da mãe, como é que isso te moldou, por exemplo, enquanto pessoa? Hoje, olhando para trás, como é que achas que isso te pode ter moldado de alguma forma? Eu acho que por os meus pais terem me protegido tanto quando era pequena, eu tornei-me uma pessoa muito ingênua. Hoje em dia já não sou tanto assim, obviamente que vai passando experiências da vida que Claro. a gente vai aprendendo, mas quando estava no ensino básico, por exemplo, antes do 10º ano, eu era uma pessoa muito ingênua. Muito Acho que mesmo. todos somos uma certa Sim, altura. mas eu era de um nível estúpido. As pessoas faziam as coisas à minha frente. E tu acreditavas sempre na bondade das pessoas. Sim, eu assim, pronto, ok, a pessoa ajudou-me naquele momento, eu não vou abandoná-la. Sim. Ser ingênua. E eu acho que isso influenciou muito, porque como estava sempre ao pé dos meus pais, era sempre aquela coisa. E eu não gostava de viajar sem os meus pais. Eu tenho família em Espanha, eu nunca fui para lá sozinha, eu não tinha coragem de deixar os meus pais. Hoje em dia, muito provavelmente sim, porque já estou numa idade diferente. Mas, por exemplo, quando for para Elvas eu vou sozinho, meus pais vão passar uma noite e eu assim, vocês vão passar longe. Eu fico aqui e vocês vão passar longe. É diferente, mas Sim, eu acho sim. que foi mais ou menos isso. As vivências também te levam até aí, não é? Ou Sim. seja, já passaste por outras coisas que consegues... hoje consegues ter essa... cortaste um cordão umbilical, vamos por assim dizer, Sim. não é? Embora ainda convivas muito com eles, vives com eles, mas o cordão umbilical daquela ligação toda 24 sobre 24 já conseguiste fazer esse Sim, corte? porque também como eu estudo em Aveiro e às vezes eu vou ao ginásio de manhã e depois passo o dia todo fora, eu não estou com eles. Sim. E eu passo muito tempo sozinha agora, o que me faz bem.
Eu passo imenso tempo sozinha, às vezes eu estou em Aveiro sozinha e não digo a ninguém que estou em Aveiro. E eu acho que isso também ajudou muito, comecei a passar mais tempo sozinha, então isso ajudou muito a distanciar-me um bocadinho dos meus pais. Portanto, enquanto filha única, nunca tiveste aquele tempo muito sozinha para sentir falta de alguma coisa? Não, assim, quando era criança é normal, os meus pais não me iam deixar sozinha. Sim. Mas eles, quando eu era mais pequenita, quando entrei para a idade dos 10, eles sempre diziam assim, olha, porquê é que não vais à Espanha ter com a tua tia? E eu assim, eu sem vocês não vou. Okay. Não ia. Mas eles sempre tentavam empurrar-me para fazer as coisas sozinha. Eu é que tinha sempre aquele pé atrás porque estava sempre no ambiente deles. Sim. Ok, pronto. Então não é culpa deles, é culpa minha. É culpa deles. A minha culpa é minha. E aqui, eu sei que passaste por algumas mudanças drásticas com o teu corpo, enquanto cresceste. Como é que a relação com o teu corpo e essas mudanças, o que é que te levou a passares por essa fase? Como é que lidaste? O que é que aconteceu aqui para acontecer essa mudança e o que é que te levou a conseguires lidar com isso e como é que conseguiste lidar com isso? Eu na altura não lidei. E não lidei por muito tempo, por isso é que eu entrei no ginásio, porque eu não estava a conseguir lidar. Eu emagrecia e engordava em uma diferença de 3 meses. Eu ia à médica e a médica assim, olha, engordaste, olha, emagreceste. Era sempre aquelas oscilações. E foi sempre um processo um bocadinho complicado o peso. Até hoje eu não gosto de me pesar. Eu quando vou-me pesar ao ginásio, eu não olho sempre à balança. Acabo por ver, mas eu tento evitar ao máximo porque eu não gosto. Uma má relação aqui com os números da balança. Odeio, não façam isso, não façam. Não, mas todos temos um bocadinho esta má relação, não é? Sim. Mas as oscilações de peso então eram muito drásticas e em pouco tempo tu oscilavas de um peso para o outro repentino. Sim, porque devido às situações que eu estava a passar escolares, há sempre... Eu era pequenita, como disse, eu era filha única. Sim. Então a minha mente não estava muito preparada para isso. Apesar que os meus pais tinham aquelas conversas comigo, olha, tens de aprender-te a defender e tudo mais, eles sempre deixaram isso claro. Só que eu pensava assim, eu ainda sou nova, ainda sou criança, então se eu precisar de alguma coisa vocês vão estar aqui. E os meus pais assim, nós não vamos estar aqui sempre. Sim, principalmente em ambiente escolar, se acontece alguma coisa, eles não estão lá contigo. Exato, não é? e eles nem podem entrar para fazer alguma coisa. Claro. Então tiveste que lidar de uma forma um bocadinho brusca com esta situação. Sim, mais tarde, não é? Eu não falava disso com os meus pais. Os meus pais só souberam das situações que se passaram comigo há pouco tempo. Ok. Mas quando tu falas, por exemplo, em situações escolares que tu passaste, é no facto, por exemplo, passaste bullying, como é que isso se te impactou de alguma forma? Como é que recordas em algum momento específico? Todos nós passamos uma parte de bullying Sim. na escola, ou porque não usamos as mesmas roupas, ou porque somos diferentes. Alguma coisa está sempre errada para o público da escola em geral e pronto, é o normal. Não somos fotocópias uns dos outros e aquele que é diferente... E ainda bem. Mas aquele que é diferente, por algum motivo, as pessoas gostam de picar e de desfazer ali alguma coisa. Por isso é que eu digo que toda a gente já passou alguma parte de bullying. Uns mais impactantes, outros não. Mas, por exemplo, no teu caso, como é que isso surgiu? O que é que recordas assim de algum momento mais marcante? Eu acho que o meu caso não foi normal, porque sempre é normal ter essas situações, mas não durante o tempo que foi comigo, por exemplo. Foram durante praticamente 7 anos. Ok, muito tempo. Sim, eu cresci, foi do primeiro ao 7º ano, ou seja, fui quando tinha 5 anos até os meus 12 anos. Eu cresci num ambiente de me criticar ainda mais por causa do meu corpo. Ok. E, das mudanças drásticas que estávamos a falar. E foi sempre complicado porque eu nunca entendia qual é que era o problema, porque acontecia de pessoas nunca me viram na vida, nunca falaram comigo. Colegas de turma, vamos dizer assim, porque eu não falava com pessoas de fora, era mesmo com os colegas de turma, eu tentar ter amizade e eles começarem logo assim, não quero falar contigo, e desprezavam. E eu nem falava com eles, eles nem me conheciam, e eu ficava assim, então é um problema comigo, o que é que eu tenho de errado? Sim. E bullying não é normal. Sim, bullying não é normal, é normal nós termos todos passar por algum motivo, por alguma situação mas dessas. É triste vermos hoje em dia eles assim normalizarem isso.
é muito mau, mesmo. É péssimo. Eu vejo cada caso, e tu também, né? Nós Sim. todos vemos casos horríveis que passam na internet e que as pessoas dizem é por causa disto e não sei o quê. Isto já se anda a passar há muito tempo. Sim, Muito. vamos deixando as coisas passar em branco e se calhar até as comunidades escolares, os pais, os professores vão deixando passar as coisas. Sim. E vai cada vez aumentando mais, talvez pelo sentimento de impunidade que os bullies vão tendo, não é? Sim. Ou seja, eu faço uma coisa má contra ti e não tenho nenhuma... não há nenhuma falta disciplinar, nenhuma coisa que eu possa dizer ok, isto realmente foi mau e vai-me afetar no meu futuro. Se eu não tenho nada disso, eu continuo a fazer o mesmo, não é? Porque Exato. é um sinal que eu posso fazê-lo. Sim. Mas desde que eu me lembro que eu entrei na escola sempre tive esse problema. Eu do primeiro ao terceiro ano eu andei na mesma escola, que foi em Samel, e tinha 2 amigas. E andava sempre com elas. Só que como elas estavam bem com toda a gente, às vezes iam Sim, e e deixavam-te um deixavam. bocadinho sozinho. Só que é assim, éramos crianças, e eu vou usar a frase que eu odeio que toda a gente use. Na altura éramos crianças, mas na altura éramos mesmo crianças, tínhamos para aí 5, 6 anos, então Sim, não era tínhamos aquela... noção das coisas. Desde que me lembro eu tive sempre esse problema. As pessoas sempre me desprezavam, faziam comentários feios. O único ano que parou, que eu tive mais pacífica, foi muito provavelmente no 8º ano, 9º, e mesmo assim já houve alguns problemas que mudaram como pessoa também. Passei mais ingênua do que já era. Mas, assim, como é que tu lidavas com o facto das pessoas fazerem isso? Ou seja, eles basicamente punham-te de parte. Como é que tu conseguias lidar com isso? Sentias-te mesmo sozinha? Porque em casa era um ambiente, na escola é outro completamente diferente. Há aqui uma mudança muito grande, não é? De ambientes. Como é que tu te sentias nesta... O que é que tu recordas assim de sentir e como é que conseguias lidar com isto? Eu não ficava chateada porque eu achava que era normal. É o pior disto tudo, eu achava que era normal. Porque eu não sabia o que era o bullying. Eu não sabia. Sim. Então eu não tinha conhecimento nenhum. Então eu achava que aquilo era normal. Então eu ia brincar sozinha, ficava na sala, a mexer nas minhas coisas, e quando as minhas amigas voltavam, ficava com elas. Mas depois, entretanto, mudei de escola por causa de uma situação que houve com uma rapariga que a mãe dela se trabalhava na cantina da escola, e a minha mãe mudou-me de escola sem eu saber. Cheguei outro dia de manhã e a minha professora assim: vais mudar de escola? E eu: não, eu vou continuar aqui. E ela: não, mas vais mudar de escola, tu vais até à Nadia. E eu: não vou a nada. E ela assim: vais. E mostrou-me no computador que tinha sido assim transferida assim para a Nadia, porque houve lá uma situação em que uma miúda começou a inventar e chegava a vezes em que começou-me a empurrar. Ok, ela tomou essa decisão porque disse: Sim, ok, a minha filha aqui não está e não bem. quis dizer. E como é que tu lidaste? De um dia para o outro vais para uma escola completamente Foi diferente? horrível. Piorou a situação ou não melhorou? Piorou, piorou mesmo, piorou. Foi horrível porque eu não me adaptava a sítios novos. Hoje em dia já é mais fácil para mim, mas eu não me adaptava porque eu, quando ficava num sítio, eu queria ficar ali para sempre. E aquela escola era muito maior. A escola em Samel tinha ao todo para aí 30 alunos e a escola em Anadia já tinha para aí 300, 400 alunos. Era enorme. E havia lá meninos que tinham andado comigo na creche. Ok. Então já eram pessoas que eu conhecia. Mas como já tinha passado tanto tempo, porque eu fui das primeiras a sair da creche, eu fui das primeiras, então quebrou aquela relação, então eu não andava com eles. E a minha turma, a contar comigo, o 4º ano eram 5 pessoas e depois é que nós tínhamos aulas com os do 1º ano. E achas que, por exemplo, a situação do bullying que se passava na outra escola, nesta nova que foste, continuou ou melhorou? Porque conhecias pessoas também de trás, podiam transportar esta situação para o ambiente mudar, mas a situação continuar? Ou as pessoas, como já eram um bocadinho diferentes, achas que a situação acalmou e mudou? No 4º ano, sim. A única coisa que piorou foi a professora mesmo. A professora era horrível. Ela fazia coisas que faziam nos anos 70, 80, se é que me entendes. Era horrível, porque os miúdos de 1º ano ainda estavam a aprender o abecedário e quando eles não sabiam ela ficava super irritada e começava a gritar com eles. Mesmo, era horrível.
Há professores e professores, não é? Por isso é que eu não quero falar muito, que eu não quero escândalo. Mas no quarto ano as coisas, em relação de turma, foram mais pacíficas. Ok. Em questão de colegas. Foi péssimo por causa de professores. Foi péssimo. Por exemplo, aquilo que os colegas gozavam contigo de alguma forma, o que é que te magoava? Alguma coisa que eles dissessem ou era mesmo só o facto de te porem de parte? Há sempre aquelas palavras que se vão dizendo que podem magoar de alguma forma, mas havia alguma coisa que te pudesse magoar assim mais? Ou também estavas naquela altura que serias mais ingênua e que não, assim, não ligo muito a isto, vou deixar passar e se calhar impactou-te depois? Como é que... O que me afetava mais era o que eles diziam, não era meterem de parte. Meterem de parte para mim já era uma coisa normal, porque faziam sempre. Então para mim era pronto, ok, eles vão à vida deles, eu vou à minha. E quando me tentava juntar, às vezes saíam, para mim era normal, ingênua. Era mais o que diziam mesmo, as coisas que diziam e que faziam também. Mas alguma coisa que te lembres até hoje? Dizerem que não ia ser ninguém na vida, que era fraca. Mas tu mostravas essa fraqueza? Muito provavelmente sim, pelo facto de que eu não me defendia. Sim, mas passavas muito tempo sozinha, portanto, quem passa tempo sozinha também não é fraca de todo. Ou seja, não, eu digo isto porque não estavas a chorar na frente deles, não é? Ou não. Há sempre uma situação ou outra que é mais delicada. Há mentalidades e mentalidades. Agora, por exemplo, nós temos essa mentalidade, mas na altura quem andava sozinho era um fraco, não tinha amigos e que não valia nada. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia uma pessoa sozinha é uma pessoa que tem uma boa relação consigo própria. Sim. É uma pessoa que consegue estar sem ninguém, ser dependente de si próprio. Mas na altura, com a idade que nós tínhamos, aquilo era uma pessoa que não tem amigos, uma pessoa fraca, que não presta para nada. Por isso é que diziam isso. E aquilo ficou na mente, de que eu não ia ser ninguém na vida, que era fraca. E achas que estes desafios todos te tornaram mais fortes? Deixam marcas, como é óbvio, mas ainda estás a curá-las? Ou achas que já ficaram mais atenuadas entretanto? A questão do bullying acho que já está curado, porque essas pessoas não devem mudar. Pessoas que são assim não mudam. E depois foram pessoas que nunca levaram nas orelhas por causa disso, nunca... A diretora de turma, eu só soube o que era bullying quando estava no 5º ano. Foi quando a minha DT fez um PowerPoint sobre bullying. E o que era o bullying físico e essas coisas. E olhei eu assim, eu estou a passar por isto. Não era tão divulgado como agora, não é? Não, porque eu também entendo, porque do 1º ao 4º ano, o 1º ano é mais aprender o abecedário, são os primeiros 4 anos de escola, nós ainda estamos a aprender muita coisa, o 5º ano já fica um bocadinho mais complicado, não é? Sim, sim. Porque nós até fazemos o exame do 4º ao 5º, é um grau mais sério. E se calhar passam até, não sei se foi o teu caso, mas há muitos casos que no 5º ano passamos para uma escola maior, ou seja, vamos ter com pessoas que já têm muito mais velhas que nós e às vezes até estamos com cursos profissionais que já são pessoas que se estão a tornar adultos e nós ali adolescentes, pré-adolescentes, né? E há ali muito cruzamento de idades diferentes e pode haver neste caso, por exemplo, uma pessoa mais velha a brincar e ser maldoso até nas brincadeiras que faz com os mais novos, porque os mais novos são sempre muito mais inocentes e não sabem defender tão bem e ele vai sempre andar ali a julgar e a fazer estas coisas que não se devem fazer, mas infelizmente fazem-se cada vez mais. No meu caso foi. Nós fomos para o ciclo de Anadia Velho, que já está fechado. O pessoal da Anadia sabe o que é que eu estou a falar. Aquilo era horrível. Aquilo já era tão velho que chovia lá dentro. A minha tia, que tem 52 anos, andou lá. Ok. Então, nunca teve uma reforma na escola? Não, aquilo foi horrível. Era horrível a escola. E era sempre ao ar livre. Era tudo ao ar livre. Para ir às casas de banho, íamos passar por um corredor que ficava na rua. No inverno havia de ser interessante. E as casas de banho tinham um buraco no teto, aquilo era horrível. Mas o nosso caso não era tipo os mais velhos. Antigamente, anos atrás, os mais velhos ainda se podiam meter com os mais novos. Hoje em dia não. Hoje em dia eu falo por mim, eu só quero acabar, por exemplo, a escola e ir embora, só. Não estás ali para fazer... O meu problema mesmo foi caso mesmo de turma. Sim, é complicado. Achas que estas mudanças todas para ti trouxeram outras repercussões, ou seja, ansiedades, depressões, têm a ver com estes problemas todos ou achas que é um acumular de situações? Eu acho que foi um acumular, apesar de que esta questão do bullying já está resolvida há algum tempo, até hoje só uma pessoa é que me pediu desculpa.
O resto das pessoas passam por mim e fingem que nada se passou, porque é aquela coisa, nós éramos crianças. Era só uma brincadeira. Foi só uma brincadeira. E eu só reparei que pensavam nisso quando eu estava a falar com uma colega minha do 7º ano, e a gente falou e ela assim, pois eles brincavam muito contigo. Eu ficava a olhar e eu assim, brincar? E ela, sim, eles estavam sempre a meter contigo. E eu... As brincadeiras, lá está as brincadeiras maldosas, ou seja, exato. Há muito aquela questão que nós ainda estamos a crescer, é certo, não sabemos bem os nossos limites, mas acho que isto também tem muito a ver com a educação que trazemos de casa, não só. Os professores também não têm que nos ensinar as regras de vida, não é? Sim, mas sendo que eles estão lá e sabendo de um caso assim, acho que eles devem intervir. Na altura a minha DT não se meteu em nada. Eu lembro que eu fui me queixar, porque houve um dia em que, depois de sendo a apresentação do bullying, é a pior memória que eu tenho do 5º ano é essa. O 5º ano todo foi horrível, desde meterem as minhas coisas na mochila, no lixo, meterem lixo nas minhas coisas, nos meus tojos, tiravam os livros, metiam lixo, meterem as minhas coisas em cima de árvores. Nos balneários elas ocupavam os bancos todos e eu tinha que me vestir para debaixo do chuveiro, que era frio, ligavam o chuveiro, molhavam as roupas todas. Era assim, todos os dias. O pior que eu tenho foi, depois dessa apresentação, eu fui falar com a minha DT e disse, está a passar-se isto, porque meus pais sempre disseram, se acontecer alguma coisa, fala com a tua professora. Sim, sim. E se acontecer alguma coisa, eu vou lá e falo com ela, é o normal. E eu fui falar com ela e disse assim, não falo com as pessoas, com as meninas em questão, que era quase a turma toda. Claro. Só que há sempre aquele grupito que é o pior, não é? Pronto, e ela foi falar com essas pessoas. Pois. E o que aconteceu? Depois disso, formaram um grupo, eu fiquei no meio, eu lembro-me só de mandar pontapés e empurrões, e havia pessoas que passavam e não faziam nada, porque não se queriam meter. Não chegou só falarem palavras feias, fazerem coisas, né, lixo na mochila e essas tretas todas, ainda chegaram para a violência física. Sim, a minha mãe um dia viu. Foi mais que uma vez? Foi. Ok. Só que essa aí foi a pior. O resto que me fazia era encontrões, já mandaram chapadas. Houve um dia em que a minha mãe estava a ir para o trabalho e ela passava por lá. E eu chegava a casa a reclamar, eu não queria ir para a escola. Normal. Claro. E a minha mãe disse assim, eu vou amanhã passar pela parte de fora, né, que o trabalho dela ficava naquela subida, e vou ver. Porque a minha sala ficava do lado de fora do muro onde passavam carros e tinha alunos e tudo mais. E um colega meu, que foi esse colega que me pediu desculpa já há algum tempo, ele começou-se a meter comigo e disse assim, deixa-me em paz. Ele começou-me a empurrar, a querer meter ao chão, empurrar. E a minha mãe assim, olha, anda cá, chamou. E ela só lhe disse assim, não batas nela. Teve uma conversa com ele, a minha mãe não ia fazer nada, ela estava lá de fora. Só que como ela viu que eu não me estava a defender, porque eu não me defendia, eu não sabia defender, ela assim, olha, não faças isso à Ana, porque isso é mau. Sim. E tudo, e ele depois passou 2 dias, não fez nada, mas depois voltou. Já a principal, que era aquela que me chateava todos os dias, houve um dia que eu me fartei e eu fiz ali um desabafo. Eu já não me recordo bem do que eu disse, mas eu disse, tens de parar de fazer isto é mau, para. Eu sei que ela ficou tão surpreendida que eu, na primeira vez, me defendi, que ela ficou uma semana a dar super bem comigo, até fui à casa dela e eu achar, não, está tudo bem, ela já é minha amiga, né? Sim. Pronto, está tudo bem. Uma pessoa que muda assim de um lado para o outro é mau, não confiem. E depois, já outra semana, ela já me estava a tratar mal outra vez porque ela viu que eu já estava a baixar a guarda. Exato. Sim. Lá está, a tua liberdade acaba ou começa quando se interfere com a minha, não é? Se tu não estás bem ou se não estás confortável com a brincadeira que eu estou a fazer, eu tenho que parar. E quando estamos a crescer há muito esta sensação de que não sabemos onde é que acabam e começam os limites dos outros e em geral da vida, não é? Porque também gostamos de colocar a nossa vida em risco. mas acho que isto também tem muito a ver com as coisas que nós trazemos de casa. Às vezes até o facto de não falarmos tudo em casa, ou seja, no teu caso também não falavas muito o que é que se passava na escola. Não, porque os meus pais sempre diziam, isso é normal, isso também aconteceu comigo. Só que não aconteceu com eles de chegarem a bater. Sim, é aquela questão. Nós vamos normalizando o facto de sermos diferentes e nos chamarem um nome ao outro, ou porque temos um telemóvel e os outros têm outros telemóveis mais XPTOs e as pessoas não, é pobre, ou é rico, ou é assim, ou é assado, estes nomes que vão chamando, mas efetivamente chegar à parte de violência física é mesmo mau. É muito mau. Às vezes, eu penso que não seja só a educação, eu também acho que é, por exemplo, problemas que há em casa, que isso afeta a pessoa. E os pais nem dão de conta ou a pessoa não fala. Por exemplo, no 7º ano havia 2 rapazes
que um deles fazia o que o outro fazia. O outro, um desses rapazes até chegou, ele quase que me chegou a empurrar das escadas. E ele estava a passar por uma situação familiar e ele passou aquela semana toda quieto, super calmo. Eu até fui ter com ele, fui ter com ele e disse, olha, se precisares de alguma coisa eu estou aqui, não sei o quê. Eu mesmo sabendo que ele me tinha feito mal, eu mesmo assim disse, olha, alguma coisa eu estou aqui, depois de tudo eu perdoo-te e tudo mais. Eu sou assim. E até dá raiva, que horror. E ele assim, obrigada, não sei o quê, e noutra semana já estava bem e voltava a fazer o que fazia. E eu assim, mas eu disse, não sei o quê, e ele assim, e tu achas que eu quero a tua amizade para alguma coisa? E eu, ok, fui burra outra vez. Não diria que foste burra, assim, no mundo há sempre pessoas que têm que ser boas, não é? Não podemos ser todos maus, há pessoas que têm que ser boas. Mas eu sou boa demais. Eu percebo e compreendo e assim, para contextualizar, também passei por algumas coisas do género. Cheguei à parte da violência física uma vez, que foi quase na porta da escola, portanto a escola, a comunidade escolar, professores interviram. E houve uma altura que eu só saí da escola com a polícia da segurança escolar, escola segura. Sim, da escola segura. À porta e só conseguia sair da escola nessa altura. Acho que foi mais ou menos 7º ou 8º. É sempre esses anos, é os mais complicados. É, pronto. Depois no secundário já não se passou nada, já estava tudo bem, eu mudei de escola até no secundário, na verdade, mas depois passou tudo bem. Houve aqui um período, uma altura do ano em que eu, acho que do 8º para o 9º ou assim, um ano escolar que eu praticamente fiquei sozinha e como tinha os cursos profissionais na altura, eu dava-me bem com os mais velhos. Era aqueles que me chateavam menos a cabeça, eu é que lhes chateava a cabeça deles, ou seja, a mais nova andava atrás dos mais velhos. Ainda hoje tenho amigas dessa altura. É interessante porque enquanto colegas da mesma idade podíamos dar-nos todos bem e acabamos por quase que levar insultos diariamente e depois partem mesmo para a violência física futuramente. E depois vamos nos dar com pessoas que não têm nada a ver com a nossa idade nem com a nossa comunidade, porque, ok, é com esta pessoa que eu consigo falar e estar nos intervalos, porque somos seres humanos e gostamos de conversar, não é? A partir daqui acho que é isto. Mas achas que, por exemplo, todos estes desafios, estas coisas te levaram a ter ansiedade ou ela já cá estava e despoltou depois? Eu acho que não. Eu acho que não, porque como eu achava que era normal até uma certa altura, eu só comecei a ter ataques de ansiedade no 7º ano. E eu nem sabia que era ataques de ansiedade. Comecei a ter, que foi nessa época que o meu avô, que pronto, já faleceu, ficou sem as pernas, apanhou feridas nas pernas e eu fui levá-lo ao hospital com a minha tia e com a minha avó. E aí eu comecei a sentir faltas de ar e começar a ter ectonturas. Eu não sabia o que é que era, eu achava que era algum problema no coração. E depois fui ao pediátrico e a médica olhou para mim e ela assim, isso chama-se ataques de ansiedade. E isso veio-me acontecer durante 1-2 semanas, só que depois acalmou mais. Como também nessa época eu depois chumbei no 7º ano, porque no 7º ano também foi um dos piores anos. Os piores anos foi o 5º e o 7º, foram os piores mesmo. Os impares. As idades, eu acho que é as idades. São idades muito complicadas e coincide ali muita gente da mesma idade. Então... Pronto, depois vêm sempre amigos de trás e os outros que vêm novos já não queremos no nosso grupo. Sim. É complicado. Eu só comecei a ter os ataques no 7º ano, eu chumbei no 7º ano porque o meu DT do meu primeiro 7º ano disse assim, olha, devido ao que aconteceu este ano, eu acho melhor nós chumbarmos porque... E as sem bases também, se calhar. É assim, eu no primeiro período tive 9 negativas, que eu só podia ter 1 ou 2. E no segundo período já tinha 5. No terceiro já tinha 2 ou 3, mas nem era português e matemática ao mesmo tempo, porque português e matemática ao mesmo tempo é chumbar. Era chumbado, sim. Só que eles preferiram-me chumbar porque eles iam separar a turma. Ok. Só que eu ia acabar por ficar com alguém que me tivesse feito mal. Então ele disse, nós não queremos que fiques no mesmo ano ou na mesma turma que alguém te fez isso durante o ano todo e achamos que tu és um bocadinho imatura para estar no 8º ano. Ele veio aquilo a mal. Eu levei aquilo no coração, porque eu fiquei assim, quer dizer, eu aguentei o ano todo, eu não falei com ele nenhuma vez, ele próprio via, próprio sabia. Se eu fosse assim tão fraca,
Eu muito provavelmente ia ter falado com ele, ia chorar, ia fazer isto e aquilo e nunca o fiz. E está a dizer que eu sou imatura, eu levei aquilo a peito. Mas ainda bem que chumbei. Na turma de 7º ano estava lá uma amiga minha que é a Sara, que ela já é minha amiga desde que eu tenho pai 9 anos. Já somos amigas desde pequenas. E lá criei um grupo de amizade que eu pensei assim, ok, criei amigos, tenho amigos. Então foi um ano muito bom. Boa. E aí nas crises de ansiedade estavam mais calmas? Aí foi quando eu comecei a ter. Foi nesse ano por causa do que tinha acontecido do meu avô. Mas como não foi durante um tempo prolongado, acho que também foi por conta que tinha as pessoas à minha volta e era um ambiente saudável, tanto em casa como na escola. E pronto, não posso reclamar do 7º ano, né? Apesar de que... Da segunda vez, não é? Foi melhorzinho. Da segunda vez, não foi da primeira, foi da segunda. Mas ainda bem que chumbei. Eu agora olho para trás e às vezes as pessoas elas tomam decisões que nós ficamos super chateados e revoltados porque eu nunca queria, o meu objetivo era fazer a escola sem chumbar um ano. Ok, mas pronto. Ainda bem que chumbei. Sim, muito obrigada, Sr. Carlos. Era de ciências. Era de ciências. É complicado. É complicado. Sim, eu sei que é complicado. Mas estas, por exemplo, olhando para trás, todas estas experiências que tu foste vivendo, o facto também de te julgarem muito pela aparência, pelas mudanças drásticas que ias tendo no teu corpo, como é que isso moldou a tua relação contigo e como é que afetou também a saúde mental e a tua saúde física, não é? Porque tinhas mudanças drásticas grandes. Eu no 7º ano eu estava muito acima do peso. Eu no verão do ano para o outro eu fui para a Espanha, fui sozinha. Meus pais disseram, vai para a Espanha, vai, vê outros lados, não estejas aqui. E aí eu engordei, cheguei a ter 70 quilos, estava muito acima do peso, tinha 12 anos. Tinha 1,60, 1,61. E eu, para mim, estava ótimo, eu estava super confiante, estava-me a sentir bem. Então foi um ano mesmo assim, ok, este é o meu ano. Não foi. Eu só comecei a ter noção do peso que eu tinha quando fui ao pediatra porque tive uma lesão no meu joelho, fui-me pesar à triagem e estava lá 70 quilos, estava lá a altura a idade e ela assim, tu estás muito acima do peso. E eu assim, mas o que importa é que eu sinto-me bonita, né? Ainda hoje tenho esse pensamento. Mas sei que estou num peso saudável. Eu estou dentro do meu peso, graças a Deus. Mas depois, nesse ano, começaram a aparecer as estrias, comecei a ver gorduras nas pernas e eu não tenho a barriga lisa. E eu, ok, já estou a entender, agora estou gorda. Eu olhava para o espelho e via-me como uma pessoa gorda. Tu achas que também o facto de aquelas pressões, a pressão estética que todas as mulheres sofrem, não é? Não podemos ter celulites, não podemos ter estrias, não podemos ter um pelo fora do sítio, só seja só pelos só na cabeça e sobrancelha e pouco mais. Mas tu achas que essas pressões estéticas também dificultaram por aí? Ou seja, tu já tiveste ataques de ansiedade antes, já sabias o que era, tens estas pressões estéticas todas com estas mudanças, achas que isto foi uma bola de neve outra vez? Para voltar? Não, eu acho que o que me fez mal foi lembrar do que as pessoas me tinham dito antes. Eu dizer assim, ok, elas têm razão. Porque eu naquela altura, durante esse tempo todo, eu nunca tinha olhado para mim e ter parado a dizer assim, ok, será que eu estou bem, será que eu estou saudável? Nunca tinha parado para pensar. Só comecei a ligar mais quando eu comecei a ver o que é que estava a aparecer no meu corpo, que é normal. As estrias, celulite é normal, são lindas, tá? Não façam lasers nem nada, por amor de Deus. Só se quiserem, não sou contra, mas... Marcas de guerra. Exato, é bonito. Mas eu pensei assim, eu não posso ter estrias. As miúdas, as modelos da Victoria's Secret não têm estrias. Mas já pensavas em ser modelo? Tinha sempre aí um bichinho. Sonhava, mas eu na minha cabeça nunca ia acontecer porque achava que ia ter o corpo assim. Sempre. Nunca achei que fosse lá ter aquele corpo. A pressão estética dos modelos que desfilam nas grandes marcas não têm isto. Eu tenho, já não estou bem, já não sou aceitável. Ou seja, as críticas de antes também voltam porque tu achas que não és aceitável para a sociedade. Eu parecia que estava a ouvi-los no meu ouvido a dizer assim, és gorda. Porque faziam os comentários, és gorda, és isto e aquilo. E eu ficava assim, pronto, está bem, sou mesmo. Sei lá. Eu não rebatia, eu não me defendia. Eu acho que foi mesmo o meu mal, porque hoje em dia, quando passam os limites, eu me defendo e as pessoas ficam no canto. Na altura não, na altura eu ficava a ouvir, não dizia nada. Como é que tu lidaste com isso?
Disseste também aos teus pais assim, eu quero entrar no ginásio, quero fazer uma dieta, ou fizeste porque por acaso e assim, vou fazer uma dieta? Eu entrei no ginásio em 2022. Não, fui em 2023. Já estou no ginásio há 2 anos. E eu entrei porque eu estava a fazer estágio em Oliveira do Bairro. E o hotel onde eu fazia o estágio ficava mesmo em frente ao ginásio. Assim, como é que será andar no ginásio? Ok, até aqui ainda não tinhas andado. Não, ficaste com aquela curiosidade. Sim, eu nunca tinha pensado em entrar no ginásio, nunca. Eu emagreci. Porque fizeste uma dieta sozinha? Ou eu deixei de comer. Também é mau. É mau, não façam, não façam, é horrível, não façam isso. Eu, do meu segundo, 7º ano até ao 9º, obviamente que fui crescendo, mas mesmo assim estava muito acima do peso. Eu lembro-me que eu no 9º ano pesava 65 quilos e depois no intervalo dos meses de verão, ou seja, são 3 meses, quando cheguei ao 10º ano tinha 42 quilos. Eu deixei de comer. Como é que os teus pais viram isso em casa? Eu sou teimosa. Os meus pais avisavam, mas assim, Ana come. Eu, não sei o quê, que eu fico gorda. Eles diziam, Ana, mas tu precisas de comer. E eu, não sei o quê. E eles diziam, Ana, é para o teu bem. Só que depois eles diziam assim, ok, queres ter a tua ideia, queres ter a tua vida, faz o que tu quiseres, mas depois tu não digas que estás assim ou estás assado, porque eles ficaram muito tempo a avisar, só que depois eles pensaram assim, ok, é melhor ela ter o choque, porque às vezes nós precisamos de levar o choque, né? De bater, que é para termos a noção das coisas. Mas essa perca de peso tão grande, tão de repente, não, assim, falta de nutrientes, não comias, portanto, falta de nutrientes e falta de energia, alguma coisa isto de mal te deu, ou seja, o que é que tu conseguiste? Ok, conseguiste perder o peso, mas conseguiste também perder outras coisas pelo caminho, não? Não, por acaso estava muito bem. Eu estava a sentir-me na mesma, só que mais magra. Mas clinicamente os exames acusavam alguma coisa? Que estava muito abaixo do peso. Falta de nutrientes, vitaminas? Não sei, coisas? Eu não me lembro. Eu acho que nem cheguei a fazer exames, porque eu nem queria saber, tipo, estou magra, é o que interessa. Bora. Mas sentias-te mais feliz por isso? Sim, na altura sentia-me, hoje em dia não. Hoje em dia eu vejo as fotos e eu, Ana, tu foste tão burra, Ana. Porque por causa disso o meu estômago fechou, então eu não consigo comer muito. Por isso é que eu não gosto muito de ir a restaurantes, por exemplo, ou comer à frente dos meus pais num sítio público. Porque eles diziam assim, Ana, come. Porque eu não como muito, porque o meu estômago fechou, literalmente. Eu não como muito. Tu achas que de alguma forma estas junções de coisas com a saúde de uma pessoa importante na tua vida, como o teu avô, te despoltaram a ter depressão? Por causa do meu avô, sim. E também por causa de situações que aconteceram escolares, que foram péssimas. A escola atua no que tinha de atuar. São coisas que acontecem ao longo da vida e vão acontecer, que é pessoas falarem de nós. Só que, como na altura eu não era conhecida, ninguém sabia quem é que eu era, e do nada já toda a gente sabia quem eu era por um motivo mau, aquilo afetou-me muito. Aí eu própria já pensei assim, eu não estou bem. Mas eu pensei mesmo, pronto, há aquelas fases más, né, que a gente passa. Mas quando uma certa pessoa, um certo anjo que caiu do céu começou a falar da minha mãe, eu pensei assim, não, isto não pode ser assim, falar da minha família não. E fui falar com as pessoas, resultou em ameaças de agressão e foi quando os meus pais viram que eu não estava bem, o assunto também era sensível, fui à médica, fui à psicóloga, fui diagnosticada com depressão e ansiedade. Comecei a tomar os antidepressivos, os comprimidos para dormir, tinha os comprimidos SOS. Com que idade? Tinha 17. Tinha 17. Ainda era um bebê. E depois eu fui mostrar à minha DT. Eu estou a contar isto porque eu sei que há muita gente que pode estar a passar por isto. Passa muita gente pelo mesmo. Sim, e não sabem o que fazer. Portanto, é assim, ouçam aqui a Ana, que a Ana já passou por isso e sabe. Já passou por isso. Já passamos. Já passamos. Mas o meu caso foi mesmo um caso um bocadinho grave. Eu não vou dizer aquilo que espalharam porque também já não tem nada a ver. Sim. Mas foram coisas más que podiam levar a consequências um bocadinho extremas, sem eu ter feito nada. E depois, quando eu fui diagnosticada e tinha os prints das ameaças de agressão e tudo, eu fui mostrar à minha DT e ela mandou para o Conselho
disciplinar da escola. Na altura era a professora Elvira, a diretora. Eu tinha muito medo dela, porque ela tinha muita cara de má, mas ela é fofinha. E ela... Mas atuou sobre o que era preciso atuar? É assim, eu não fazia da maneira que ela fez. Porque eu disse-lhe assim, não falem com ninguém daquele grupo, porque era um grupo. Porque eu no 10º ano fui o melhor ano da minha vida. Eu dei-me bem com toda a gente. Eu era muito bem, tipo, sociavelmente, eu conseguia falar com toda a gente. E no 11º, de um momento para o outro, as pessoas que eu andava começavam a falar isso de mim. E como eu já tive decepções de amizades em grupo no passado, eu nunca vou ter um grupo de amizade sincero. Então isso também começou-me a afetar. Claro. E quando eu descobri que foram eles, eu fiquei assim, como é que eles puderam fazer isso? Porque quando eles andavam a falar, eles andavam comigo. E eu assim, como é que é possível uma pessoa ser assim? Eu nunca serei capaz de fazer isso. Mas lá está, são mentalidades diferentes. Sentes que se calhar aproveitaram-se um bocadinho da tua amizade e se calhar não ingenuidade, porque já não eras tão ingênua, mas ainda ali um bocadinho, aproveitaram-se do facto de, por exemplo, desabafares alguma coisa com eles e espalharam coisas que se calhar na verdade até, não é, quem conta um conto acrescenta um ponto. Portanto, sim, o caso deles é que eu não tinha falado nada com ninguém, eles ouviram de outras pessoas e não foram capazes de vir ter comigo falar, foram logo espalhar. E quando fui para o Conselho Disciplinário, assim, não falem com ninguém daquele grupo, não falem, ainda mais com a pessoa específica que andava a espalhar coisas da minha mãe, não falem com ninguém, porque, como vocês devem calcular, eles vão falar uns com os outros, vão acabar por saber e vai piorar a situação. E o que é que fizeram? Chamaram uma pessoa. Eu só me lembro que eu olhei para ela e nem tive reação, porque eu estava sob medicação, eu estava só a olhar para ela, não tive reação nenhuma. Quando eu fui até a casa da minha avó, eu disse à minha mãe, a minha mãe ligou à minha DT, e depois a minha DT disse, olha, amanhã não vais à escola, porque eles vão chamar a rapariga, e a mãe dela vai lá e não vais à escola. Porque eles estavam com medo que acontecesse alguma coisa. Claro. Eu não fui, eu estava nas máquinas de venda 24 horas, liga-me um número que eu não conheço, atendo, e é a agente tal, não sei o quê, é da escola segura, e eu, pronto, foram meter a polícia no meio. Eu não queria... Mas acho que faz parte das normas e tem que só comunicar. Só que assim, eu achava que aquilo ia ser só uma coisa escolar, não achei que fosse meter a polícia mesmo, pois... Mas ameaças de violência e de morte já envolve outras coisas. Eu não tinha noção disso, eu achava mesmo que ia ser um problema escolar. E depois fui ao posto, os 2 agentes que por acaso eles iam lá à escola fazer aquelas palestras da Rua Segura e tudo. E eu disse assim, eu não quero fazer a queixa, porque eu pensei assim, já estamos no 11º, falta mais de um ano, tenho 17 anos, eles já têm todos 18 praticamente, vamos deixar passar. E eles assim, se não fazes tu a queixa, então fazemos nós, é à nossa maneira. Okay. E eu olhei para a minha mãe assim, tu é que sabes. Eu era menor e eles assim, os pais é que assinam, porque ela é menor de idade, mas claro. A minha mãe assim, eu não vou assinar as coisas que ela não quer fazer, se ela não quer fazer a queixa, ela não faz. Só que eles disseram, então se ela não faz a queixa, então fazemos nós. E eu pensei assim, pronto, vou ter que fazer a queixa. Fui fazer a queixa, eles não sabiam, só souberam passado tipo, 2 meses, isto já foi em fevereiro, eles só souberam que estava a passar em abril. Então eles estavam a enterrar-se sem saber. Por isso é que eu estava super tranquila. Mas não ajudou no processo, ou seja, sobre medicação, com ansiedade e depressão, ainda teres que levar com estas pessoas no ambiente em que passamos mais tempo. Contra mim. E depois eu ia à casa de banho. Assim, nós mulheres falamos na casa de banho, né? Falamos muita coisa. E eu estava na casa de banho e eu ouvia as minhas vezes assim, já viste a Ana, não sei o que, ia falar. Pessoas que eu não conheço. E eu fiquei assim, eu não quero que as pessoas falem de mim ainda mais por causa disto. Sempre ao menos que seja de uma coisa boa. E pronto, só que depois quando eles descobriram, uma delas pediu-me desculpa, eles pediram desculpa e uma que só quis o advogado. E a professora Elvira disse, ou faz isto também ou faz isto também, quer já pedir desculpa? E ela disse que não tinha coragem de pedir desculpa. Só veio pedir desculpa no início do outro ano letivo, 12º. E como eles já tinham parado, eu disse assim, olha, podemos ir andando. E eu assim, olha, eu já não quero continuar com isto, eles já não me estão a fazer nada, não vale a pena eu estar a chatear. Porque cada vez que eu recebia a carta da polícia, eu tinha um ataque de ansiedade. Porque era sempre aquela coisa, ainda está na polícia, é um processo longo. São processos muito demorados. Sim, e eu fiquei assim, eu não quero mais, parecia que estava numa bolha, não conseguia sair dali. Ou seja, tu achavas que estavas a tentar ultrapassar e voltavas a reviver tudo outra vez, cada vez que vinha uma carta? Sim, basicamente, porque era do mesmo assunto. Só que depois, quando eles souberam, eles pararam e eu recebi uma carta para ir para lá, para o posto, e disse, eu não quero mais continuar com isto, eles já não estão a fazer nada e não faz sentido eu estar a continuar. Ele disse assim, olha, isto vai para o tribunal, não sei o quê, tu és menor, sabes que podes ganhar alguma coisa com isto. E eu assim, eu prezo
muito mais o meu psicológico do que qualquer dinheiro. Porque se aquilo fosse para tribunal, eles tinham provas, eu podia ganhar muita coisa. Só que Sim, claro. eu prezo muito mais eu sair disto e eles continuarem na vida deles e eu na minha do que estar a continuar na polícia. Acho que vai ser pior. Sabe Deus se não iríamos continuar ainda em processo judicial? Pois, se calhar ainda ia continuar e já acabei a escola há 2 anos. Porque isto é muito demorado mesmo e entretanto pandemias isto ficou tudo parado, portanto se calhar ainda irias continuar assim, com isto. Eu no 10º ano já estava, era de 2021, portanto aquilo já foi depois do Covid. Só que os processos na polícia são sempre muito complicados. Sim. E depois eu comecei a parar de tomar a medicação em junho, que foi quando entrei em estágio, e depois eu deixei de tomar em agosto. Já não estava naquele ambiente escolar, já estava... Como é que sentiste sem medicação? Senti que não ia ser tão feliz como era antes. É sempre aquela coisa assim. A gente, por exemplo, está bem, acontece alguma coisa, saímos daquilo, mas parece que nunca vai ser como antes. Sim. Eu digo que isto é uma luta para a vida. Depressão e ansiedade é muito dentro da nossa própria cabeça, ou seja, nós com os nossos próprios pensamentos, isto às vezes é uma guerra interna. Sim. E às vezes é para a vida, não é? Nisto tudo, qual foi o momento mais difícil da tua vida? Foi quando perdi o meu avô. Ou seja, violência na escola, bullying, Ana aguenta tudo. Eu preferia passar, vou ser sincera, preferia passar por isso outra vez do que perder o meu avô. Foi difícil? Como é que tu superaste isto? Era uma pessoa muito especial para ti? Da parte da família pequena ou da parte da família grande? Grande. Da grande. Da parte da família pequena está tudo rijo ainda. Está tudo ali. Está tudo em pé. Para o que der e vier, mas isto foi então vivido intensamente, ou seja, um avô de muitas netas e netos, não? Ele era mais chegado a mim e ao meu primo João, porque o meu avô em 2018 ficou sem as pernas. E nós ali logo a família juntou-se muito porque o médico disse que ele podia apanhar depressão porque o meu avô era uma pessoa que tinha a vida muito ativa, ele passava o dia todo fora nas caminhadas dele. Fazia muita coisa? Sim, ele ficava mais no café, só que ele ia dar as voltinhas todas por anadia, ia devagarinho e tudo mais, e do nada de um momento para o outro perder as pernas é um impacto enorme. E eu nunca tinha visto ninguém assim sem as pernas, então eu lembro que a primeira vez que ele amputou as pernas, eu fui levá-lo ao hospital com a minha avó e com a minha tia. E eu fui a última a sair do quarto, eu olhei para ele mandou-me um beijinho, eu também mandei um beijinho para ele. E quando ele amputou a segunda perna, eu cheguei ao quarto e ele assim, eu já não tenho as 2 pernas. E eu olhei para ele e eu assim, avô, já não tens. E ele assim, olha aqui. E eu, avô, não quero ver, porque a gente já podia ver, só que eu não queria ver mesmo. Estava com as ligas, não é? Estava, mas eu nunca tinha visto ninguém sem os membros, foi a primeira vez. E eu lembro-me que aconteceu uma coisa muito engraçada, mesmo, que foi quase tipo um milagre, porque nós fomos a todos os lares possíveis e imagináveis de Anadia e arredores à procura de uma vaga para ele, porque ninguém tinha condições para ficar com ele. A minha avó não tem condições. Claro. Os filhos trabalhavam, os netos estudavam. Exato. Portanto... E até mesmo de estrutura, as portas eram muito estreitas, tinha degraus. Pronto. Sim. E eu lembro-me que passámos 2 dias, eu, o meu tio e a minha avó passámos 2 dias a todos os lados à procura de quarto e não havia quarto, não havia nada. E o meu avô disse, olha, eu vou buscar o pai ao hospital e levo para aqui e a gente vê logo o que faz, para ele passar pelo menos esta noite e a próxima. E quando ele estava a vir de Coimbra, ligam do lar de Anadia, que a minha avó trabalhou lá, a dizer que tinha falecido um senhor. E no dia anterior tinha falecido a mulher dele. Ok, então tinha um quarto. Então foi logo, no momento em que ele estava a vir, foi logo quando a minha avó recebeu a notícia que o senhor ele tinha falecido. E eu tenho a pequena impressão de que eles eram conhecidos da minha avó, porque eu lembro-me que a minha avó assim, aquele casal morreu, eu acho que eles conheciam. Então foi uma coisa de milagre mesmo assim, como é que é possível, do momento em que ele saiu do hospital, ele estava quase a chegar a Anadia, ele já teve vaga. Foi uma coisa assim... Boa, também. É boa, mas eu fiquei um bocadinho coisa e pronto. Eu não queria ver as pernas, até que um dia ele estava deitado lá na cama, todo esticado, e a senhora tirou assim os lençóis e eu olhei e os meus pais olharam para mim e assim, Ana, vai lá até lá fora. Eu fiquei chocada.
E depois, nos processos mais difíceis, ele tinha a dor ecfantasma, que é quando a pessoa sente a dor do membro que não tem. E nós não podíamos demonstrar qualquer tipo de emoção a ele, nem chorar à frente dele e tudo, para lhe dar aquela sensação que vai correr tudo bem. Claro. Então, uns domingos ele ia para a minha casa, uns domingos ia para a casa da minha tia de Coimbra, uns domingos estavam com os meus tios, pronto, era aquela troca que fazia. E eu lembro-me quando ele começava a chorar de dor, eu tinha que ir para a cozinha chorar porque eu não podia chorar à frente dele. E foi sempre assim. E depois, nos finais, nos últimos 2 anos, o meu tio foi para Coimbra, não tinha convite, então vinha de Coimbra para a Nadia e tudo mais. Então ele estava sempre em minha casa nos domingos, em casa da minha tia, então ele criou muito afeto por mim. Eu tenho o meu primo João, que é o filho da minha tia, só como ele está na universidade e trabalho, não estava tanto tempo em casa. Claro. Eu, como era um bocadinho mais desocupada, não, eu na altura estava a estudar, vamos falar assim. Sim, mas temos sempre um bocadinho mais tempo livre só a estudar, claro. Temos mais tempo, não é? Claro, então ele apegou-se muito a mim. E eu lembro-me que ele ficava no sofá e eu ficava ao lado dele ver os filmes, que ele gostava de tiros e agressões. Aquilo era uma coisa doida. E pronto. Sim, há uma certa idade que só gostam desses filmes, não é? Ai, o meu avô era horrível. de O meu tiros. avô era horrível. O meu avô era assim, se o protagonista levasse porrada, ele já não gostava do filme. Ah, bom. O protagonista é que tinha que dar. Exato, exato. Ele mudava ele assim, tu podes mudar isso, já não presta ao filme. Eu assim, vou, mas isso que é ele. Não presta, ele está a levar porrada, não presta para nada, é fraco. E eu assim, vou. Ele quando faleceu, ele tinha 81 anos. Então era uma mente muito retrógrada. Muito. Sim, um bocadinho antigas, e os filmes tinham que dar assim muita guerra, porque isso é que era bom. Tinham. Aquilo tinha de haver sangue mesmo. Ele gostava dessa. Pronto, enfim. Claro. Cada um gosta do que quer. Diz-me uma coisa. Quando é que começaste a recuperar a confiança em ti mesma? Porque isto tudo é um processo, ou seja, há bullying, já há violências, há um avô que fica doente e que entretanto vem a falecer. A confiança em ti mesma é pouco ou nenhuma. Como é que começaste a recuperar essa confiança? Eu acho que só foi quando, para aí, ano passado, porque o meu avô não estava doente. A artéria entupiu e ele foi do nada. Sim, digo doente, seja, sim. tiraram as pernas, este processo todo vem do lar aos fins de semana. Há aqui uma parte que... Sim, mas eu acho que ele lida muito bem com a situação, porque há pessoas que passam por essas situações e podem entrar em uma depressão e tudo mais. Sim. E ele lida muito bem com isso. Eu nunca pensei que ele fosse lidar assim tanto, mas como ele também tinha a personalidade muito forte, acho que também foi por isso. Mas o que acabou com tudo foi mesmo a morte dele, porque aconteceu no mesmo ano em que aconteceu aquele problema muscular. Eu deixei de tomar os antidepressivos em agosto e ele faleceu em setembro. Isso foi tudo muito junto. E eu descobri durante uma aula no Facebook. Ele tinha falecido às 10 da manhã, descobri à 1 da tarde. Já toda a gente sabia, menos eu. Ok. É duro então, também. Foi mesmo um impacto e foi horrível, e eu só aceitei a morte dele mais. Ainda é algo que ainda estou a curar, ainda não é algo 100% que eu aceito, mas comecei a lidar mais com a situação ano passado. Então acho que a partir daí foi quando comecei o meu processo de trabalhar em mim mesma. No ginásio comecei a ficar mais empenhada, porque eu ia ao ginásio tipo uma vez por semana e depois aparecia passado um mês. Aquela curiosidade de ver como é que é um ginásio e ias lá só porque isto é giro. Mas também eu comecei do estágio cedo, à tarde. Quando chegava ao ginásio aquilo estava cheio, não conseguíamos fazer nada. Okay. Horário de ponta. Exato, e eu não vou ficar nesta confusão, eu vou para casa dormir e comer. Ia dormir. Mas foi mesmo ano passado que eu comecei a ter essa mais confiança. Ano passado, finais de 2023. Então, o ginásio teve aqui um grande impacto na tua vida. Como é que este hábito mudou a forma como te vês e como vives? O ginásio é uma maneira de eu libertar tudo aquilo que eu sinto. Stress, ansiedade, tudo. É como uma terapia. Eu aconselho mesmo muito, porque além de nós passarmos tempo connosco próprios, né, a trabalhar em nós, eu acho que é um dos projetos mais importantes que nós temos na nossa vida, é nós mesmos. E eu aconselho muito, não só por estética, mas também por saúde, tanto físico como mental. Ajuda mesmo, e é mesmo como se fosse uma terapia. Boa. Ajuda mesmo. Em que momento é que tu decides participar num concurso de beleza? Estava ansiosa para esta pergunta.
O que é que veio aqui assim? Vou-me inscrever. Então, eu já tinha pensado nesse tipo de coisas quando estava para aí no 8º, 9º ano, só que eu pensei assim, ainda sou um bocadinho nova, se calhar ainda não tenho a mentalidade certa, porque eu na altura criava muita expectativa e caso eu não conseguisse alguma coisa... Ias ficar muito em baixo. Ia ficar muito mal porque ia-me afetar a mim e a minha autoestima, porque na altura estava super abalada. E uma amiga minha que se chama Tainá, um beijinho, Tainá, ela representou Viseu no Miss Universo Portugal em 2023. Boa. E eu vi, ela metia as stories e eu assim, por que não tentar? Sim. Então, aquele ano não fui, mas inscrevi-me depois, no início do ano passado, da região de Aveiro. E então, o desfile que eu tive foi para a seleção da final assim nacional. Não era por misses, era por regiões, distritos. E eu fui juntamente com o restante de Aveiro e Viseu. Só que eu nunca participei num concurso destes. Eu fui a um Open Day que foi dado assim pela Silvia Oliveira, que é Top Model Portugal 2023. Ela é que nos esteve a ajudar com as poses e tudo mais. Fui a uma e eu assim, eu já estou preparada para ir. Só faltava o resto. Eles já tinham dito mais ou menos as roupas que nós tínhamos de levar e tudo mais. E eu só preparei as coisas na mesma semana do desfile. O desfile foi num sábado e eu só preparei tipo na terça ou na quarta-feira. Então, na altura era só o traje assim casual, que é as calças de ganga e o top branco, e era o vestido curto. O vestido curto, eu não vou comprar um vestido, não vou gastar dinheiro num vestido, sendo que eu só vou usar uma vez. Então, vou aos chineses comprei o meu vestido nos chineses, comprei um top na New Yorker e está tudo certo. Fui. Quando eu cheguei lá, eram muitas meninas de teen, que tem a parte teen e tem a parte miss. E miss éramos para aí 30 e poucos, éramos imensas. A quinta que nós estávamos, que era em Penacova, a sala era pequena, então havia pessoas em pé a encher a sala e a passarela era tipo assim e as pessoas já estavam logo do lado coladas, ou seja, a gente desfilava, as pessoas já estavam coladas a nós e eu, ok, Ana, e os meus pais logo na segunda fila. E eu, não, ok, Ana, vamos. E depois foi um bocadinho intimidador, porque eu nunca desfilei na minha vida. Está aqui muita gente, eu vou ter muita vergonha. E depois o vestido curto foi que eu me senti... O primeiro desfile até fui bem, porque estava de calças, vestido curto, que nem é assim tão curto, eu já fiquei meio assim, ok, com o vestido curto não podemos fazer certas poses, que é para não se ver muito as coxas e tudo mais, então a gente tem que ter muito cuidado. Só que eu assim, pronto, seja o que Deus quiser, não fui selecionada, também não fiquei triste, porque eu assim, vou levar como uma experiência para quando voltar a participar, eu já saber como é que é e organizar melhor, porque nunca tinha participado, eu fui mesmo só pela experiência. Claro, isso é importante. Sim, e depois a Letícia, ela disse, olha, tu podes vir ao Miss Aveiro se tu gostaste assim da experiência ou queres saber mais, tu vens ao Miss Aveiro. E escreveste ao Miss Aveiro? Eu já tinha inscrito, porque essa inscrição já era para o desfile de seleção e para o Miss Aveiro. Ah, ok, boa. E ela disse, se quiseres vir, se tu te sentires confortável, bem. E eu, está bem. Fui, escolhi o vestido em setembro, porque eu achei que o desfile ia ser para aí em outubro, novembro, foi em dezembro. Já tinha escolhido o vestido, já tinha tudo mais ou menos preparado. E quando cheguei aqui, eu vim mais porque eu queria reencontrar as meninas que eu tinha conhecido no outro desfile. E vieram algumas. E depois, quando foi o primeiro desfile, eu fui lá para trás e elas assim, és tu que vais ganhar. E eu assim, não vou ganhar. Não sentias que ias ganhar? Não, eu achava que quem ia ganhar era a Diana, que é a primeira dama de Miss Aveiro. Eu achava que ia ser ela a ganhar. E eu assim, não, vais ser tu. E ela, não, Ana, vais ser tu. E eu, não. E como é que foi quando disseram o teu nome? O que é que sentiste? Eu estava com muita pressão em cima, porque estavam todas as meninas a olharem para mim assim, fazerem assim, isto. E eu, não. E elas a olharem para mim, já estava toda a gente daquele ciclo a olhar para mim. E depois, quando a Micaela, ela disse o meu nome, eu fiquei a olhar e só meti a mão, olhei para uma amiga minha que tinha participado no Miss Teen, olhei para ela assim e depois eu olhei para baixo para o meu número e eu pronto, vamos lá. E a Tânia, que é a Miss Aveiro de 2023, o último desfile, ela disse-me assim, eu disse assim, olha, está toda a gente a dizer que eu vou ganhar.
E eu tenho medo que algumas meninas levem isso a mal e olhem com cara feia. E ela assim, mas és tu que vais ganhar. E eu, não digas isso. Ela, vais ser tu a ganhar, vais ver. E quando ela chegou ao pé de mim, quando saiu depois do direto bem, quando ela chegou ali ao pé de mim, ela abraçou-me e ela disse assim, eu disse que ias ganhar. E depois deu uma faixa e deu uma coroa, passou a coroa a mim. E como Miss Aveiro, que mensagem é que tu queres passar a quem enfrenta dificuldades iguais às que tu passaste? Que nem sempre o que as pessoas dizem sobre ti não significa que vai acontecer. A mim disseram que não ia ser ninguém na vida e estou aqui A lutar? a lutar, estou a levar a Aveiro no meu peito, A representar a cidade? representar o distrito. Não é a cidade, é o distrito todo. É horrível, é uma pressão, é muita pressão que eu tenho. Então. Recebes muitas mensagens de meninas que te veem como inspiração. Como é que é carregar essa responsabilidade? É grande. Apesar de que o que eu mostro é aquilo que eu sou, as fotografias, tudo aquilo que eu sou, e mesmo assim elogiar, parece que digo assim, ok, afinal não sou a pessoa que diziam que eu era ser, e cresci mais, né? Mudei muito, mas às vezes vêm mensagens que eu fico a olhar e, oh meu Deus do céu, com mensagens do tipo, eu quero ser como tu, eu quero ter isso como tu. Eu fico assim, eu quando pensava isso, eu não pensava primeiro assim, ok, vou trabalhar para não ter igual, mas para ser melhor, ser a minha melhor versão. E é muito bom ter meninas a apoiar-me. Eu gosto muito delas. Um beijinho. Quais são os planos para o futuro? Mais concursos? Como é que planeias usar aqui o teu título de Miss para inspirar outras pessoas? É assim, o que eu pretendo com isto é mostrar a qualquer pessoa que nós conseguimos tudo, mesmo que as pessoas digam que nós não somos capazes ou que nós tenhamos crescido em ambientes difíceis, não digo só escolares, mas também familiares, que nós podemos conquistar as coisas se nós quisermos. E, por exemplo, qual é o maior ensinamento que tu tiras aqui da tua jornada? Que eu consigo ser aquilo que eu quero. Mas basta eu querer. Então, basta nós queremos para ser aquilo que nós quisermos, certo? Sim. Se tivesses que resumir a tua história numa frase, qual seria? Que o auto-amor é a lição mais bonita que vocês vão aprender na vossa vida. É isto. Então, temos a nossa entrevista feita, concluída. Nós estamos aqui na Quinta Azenhas do Boco, onde foi o desfile, onde ganhaste a tua coroa. E queremos agradecer à Quinta por estarmos aqui. Se vocês tiverem alguma curiosidade, vão ver. É a Quinta Azenhas do Boco, aqui em Vagos. É muito fixe para casamentos e eventos. Estejam à vontade. Também vejam as imagens do concurso, em que a Ana Sofia ganhou. Um dos vestidos é este, que tu desfilaste, certo? Sim, é o vestido curto. Vestido curto, com estas fitinhas todas engraçadas. É muito giro. Fiquem atentos também aos próximos capítulos do concurso. A Ana vai representar a cidade de Aveiro e estamos todos a torcer por isso. Portanto, bora lá torcer pela Ana! Olá a todos, o meu nome é Ana Sofia e eu sou a vossa atual Miss Aveiro 2024 e hoje nós estamos aqui na Quinta das Azenhas do Boco, localizada em Vagos, a quinta onde eu tive o prazer de receber o título de Miss Aveiro 2024 em dezembro, e é uma quinta onde vocês podem realizar os vossos eventos, como casamentos, batizados, festas. É uma quinta lindíssima, com um espaço incrível, junto da natureza. Portanto, se vocês querem procurar algum sítio para realizar o vosso casamento, por exemplo, pesquisem Quinta das Azenhas do Boco, localizada em Vagos. Beijinho!